Olá, boa noite. Boa noite. Ministro do STF, Gilmar Mendes, diz que encontro em Portugal organizado pelo instituto dele não é conspiração contra o PT. O seminário vai reunir membros do Judiciário e da política, entre eles Aécio Neves, do PSDB. Nesta sexta-feira santa, cristãos realizam encenações da crucificação de Cristo em vários países. E em São Paulo, os consumidores correm para comprar os ovos de Páscoa em cima da hora. Sabesp pede o fim do bônus e da multa que são cobradas na conta de água dos consumidores. Ataque aéreo americano na Síria mata o número 2 do Estado Islâmico. E no quadro Cara de São Paulo, a história de Paulo Henrique, um adolescente que divulga vídeos sobre heróis negros. Na esperança de conseguir preços melhores, muitos paulistanos deixaram para comprar os ovos de chocolate em cima da hora. Apesar de ficar mais difícil achar a marca preferida, para muitos o importante é conseguir o desconto. E há apenas 2 dias da Páscoa, o comércio investe nas promoções para aquecer as vendas. Para muita gente, Páscoa sem os ovos de chocolate praticamente fica incompleta. Para atrair os olhos e também o estômago dos clientes, as marcas apostam em recheios cada vez mais elaborados. Bem casado, de doce de leite, e palha italiana de chocolate são os mais pedidos nesta rede de padarias. O ovo de 750 gramas custa quase R$ 80. O mini de 150 sai a 15. Tem ainda o kit com 3 ovinhos por 40. Fácil para quem deixou para a última hora. A vantagem de estar aqui em São Paulo é que você acaba encontrando tudo no seu tempo, né? E foi por isso que acabei deixando em cima da hora. Em São Paulo sempre tem opção para os atrasadinhos. E agora dá para fazer até ovo de Páscoa customizado, com sabores e coberturas que ficam prontos em menos de 5 minutos. A ideia dessa rede de churros é utilizar para a Páscoa os mesmos ingredientes do carro-chefe. No ovo, o cliente pode escolher até 2 recheios e também 2 confeitos para caprichar no visual. A base de chocolate de 180 gramas chega a pesar 350 recheada. Os ovos custam R$ 25, mas a opção de creme de avelã sai a R$ 30. É possível fazer mais de 1.500 combinações e ele personaliza o ovo do jeitinho que ele quer e em 5 minutinhos está pronto. E ainda dá tempo para fazer em casa. Em média, a embalagem com 2 quilos de chocolate ao leite sai a R$ 38. Faço hoje, do instante faz. Rapidinho? Muito rápido. Neste ano, o preço do ovo de Páscoa subiu mais de 30%. O bolo pascal também subiu 10%. Para não encalhar as vendas, esta rede especializada em chocolates apostou nas promoções. Na compra de 2 ovos da mesma marca, o terceiro sai de graça ou ainda ganha um brinde. Tem ovos caros, acima de R$ 60, mas também lembrancinhas por 7. As pessoas olham, pesquisam, pensam, mas levam, principalmente para as crianças. É uma boa ideia trazer criança para comprar chocolate? Não, porque a gente fica meio maluco, né? Cada um quer fazer a sua compra particular, então se trouxer os moleques tem que vir preparado, senão vai gastar bem mais. O Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, espera receber 156 mil visitantes até o domingo de Páscoa. Considerado o período mais importante para a fé dos católicos, a Semana Santa relembra o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus. As celebrações começaram ontem à noite. Hoje, no altar central da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, são feitas missas e a encenação da Paixão e Via Sacra. Amanhã estão previstas diversas celebrações e bênçãos aos romeiros. No domingo de Páscoa, 60 mil pessoas devem passar pelo santuário. A principal missa do dia será celebrada às 8 horas da manhã. E cristãos do mundo inteiro celebram a Sexta-feira Santa em Jerusalém. Encenações da crucificação de Jesus também foram conduzidas em vários países.
Milhares de peregrinos e cristãos percorreram em procissão a Via Crucis, refazendo o caminho pelo qual Jesus carregou a própria cruz até o local da crucificação. As ruelas estreitas da Cidade Velha foram monitoradas em peso pela polícia israelense, mobilizada em maior número do que o habitual. Jerusalém, os territórios palestinos e Israel enfrentam uma onda de violência há quase 6 meses. Os peregrinos carregavam cruzes de madeira e cantavam hinos. No Vaticano, o Papa Francisco deitou no chão para rezar durante a tradicional celebração da Sexta-feira da Paixão na Basílica de São Pedro. Na Alemanha, moradores da cidade de Bensheim se reuniram para assistir à encenação da condução de Cristo por soldados romanos até a crucificação. Nas Filipinas, apesar das objeções da Igreja Católica, fiéis cristãos foram pregados a cruzes para marcar a Sexta-feira Santa como um sinal de arrependimento. E na Austrália, centenas de pessoas se reuniram no centro de Sydney para assistir à reencenação da crucificação de Cristo, acompanhada por apresentações teatrais e musicais. Percorrer 11 pontos turísticos da capital dentro de um ônibus de 2 andares durante 3 horas. Esse foi o passeio escolhido por muita gente neste feriado. O serviço, muito comum no exterior, parece ter sido aprovado pelo paulistano. Não dá para negar que ele chama a atenção. Vermelho, com 2 andares e ainda com direito ao bom humor da Regiane na direção. Estou me virando com portunhol, às vezes tem algum turista aqui que eu peço para me ajudar com outro que fala inglês, então aí a gente acaba dando tudo certo. Vai na mímica também? Muita mímica. A ajudinha da motorista é opcional. O ônibus turístico é poliglota. As informações são gravadas e passadas em português, inglês e espanhol. Estamos próximos ao Centro Velho, a parte mais antiga da cidade. Para a Catarina, nem precisaria. Ela mora na Rússia, mas fala nossa língua. Adorou o passeio, que lá na Europa é muito comum. Comparando assim com a qualidade dos que tem na Europa, por exemplo, você acha que tá bacana, tá legal? Eu acho que sim, está bacana, que o serviço é ótimo, o preço é muito bom, a gente é muito amigável e é muito profissional, sim. O passeio dura mais ou menos 3 horas, só que com o mesmo bilhete da viagem de ônibus, o visitante pode entrar de graça em até 24 horas em 8 museus aqui de São Paulo, incluindo a Pinacoteca do Estado, o Museu do Futebol e o MAM, o Museu de Arte Moderna. O objetivo é contar a história e as curiosidades de pontos turísticos como a Estação da Luz, a Avenida Paulista, o Parque Ibirapuera e o Estádio do Pacaembu, onde a Gislaine e o Jonathan fizeram questão de registrar o momento. A gente nunca teve tempo de parar para tirar uma foto. Coisa incrível, né? Tá perto da gente, mas a gente não consegue parar. Não consegue, não mesmo. O que você achou aí do estádio, Jonathan? Bonito, né? Bem mais bonito, próximo do que pela TV. Nunca tinha também estado aqui no Pacaembu. A Cléris trouxe um grupo de turistas mexicanos para conhecer a novidade. Estão deslumbrados, né? Eles conhecem, é muito parecido com o que eles têm lá, mas de uma maneira diferente. Tudo muito bonito. O passageiro também pode embarcar ou desembarcar em qualquer ponto do trajeto e pegar o próximo veículo, se houver disponibilidade. Parece que a ideia vai fazer sucesso até mesmo entre os paulistanos da Gema. Eu mesma não conheço todos os pontos que a gente vai passar, então é uma oportunidade de conhecer a cidade onde mora. O passeio custa R$ 40 por pessoa. São 3 saídas diárias a partir da Estação da Luz. Mais informações no site sptrans.com.br. E você sabia que pode participar do jornalismo da TV Gazeta pelo Gazap?
É só adicionar o número 991616121 ao seu celular e enviar pelo WhatsApp denúncias, fotos, vídeos de até 1 minuto. O material pode se transformar em uma reportagem. A Sabesp pede o fim do bônus e da multa que são cobradas na conta de água dos consumidores do estado de São Paulo. Essas tarifas extras foram algumas das medidas adotadas pelo governo em 2014 para enfrentar a crise hídrica. O sistema Cantareira, que abastece 25 milhões e 600 mil pessoas, operou no volume morto por 1 ano e meio e só saiu do vermelho em dezembro de 2015. A água só parou de faltar na torneira deste restaurante agora em janeiro. Durante mais de 1 ano, o fornecimento era interrompido à tarde e só voltava no outro dia de manhã. O jeito era juntar a água para conseguir atender a clientela. Bem complicado, né? Porque mudou bastante a dinâmica, né, da casa. Nós costumamos sempre estar lavando a frigideira entre uma refeição e outra. E a gente começou a dar uma segurada e começamos a deixar uma frigideira somente para o mesmo molho. No começo do mês, o governador Geraldo Alckmin disse que a crise hídrica acabou, já que o Cantareira operava com mais da metade da capacidade, considerando o volume morto. Embora na periferia, moradores continuem reclamando que ainda ficam sem água em parte do dia. Para justificar o fim do bônus para quem reduziu o consumo, a Sabesp alega que já dá para prever melhor as condições dos mananciais. O desconto de até 30% na conta está em vigor há 2 anos. Se a agência reguladora concordar, o bônus e também a sobretaxa, para quem aumentou o consumo sem justificativa, deixam de existir a partir de maio. O fato é que a crise hídrica derrubou a arrecadação da Sabesp, que tinha menos água para vender. Em 2015, o lucro da empresa caiu 40%. Quem se esforçou para economizar não gostou da notícia. Não deveria terminar com o bônus e as políticas de incentivo à economia de água devem ser perenes. Que as pessoas economizam quando apertam no bolso. É o principal ponto. Tira aquele incentivo, né, de estar fazendo aquela economia, né? Especialistas desconfiam. Dizem que, apesar da situação dos mananciais mais confortável agora, o problema pode voltar no médio prazo. Por meio de nota, a Sabesp explicou que a situação hídrica atual permite uma maior previsibilidade sobre as condições dos mananciais. A companhia explicou também que os principais investimentos para aumentar a segurança hídrica na região metropolitana de São Paulo já estão em operação ou com obras em execução. O presidente do PMDB do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, disse hoje que a maioria dos representantes do partido no Diretório Nacional vai votar pelo afastamento do PMDB do governo. Jorge Pisciani é pai do líder do PMDB na Câmara, Leonardo Pisciani, aliado da presidente Dilma Rousseff. O PMDB do Rio era considerado, até o momento, o mais fiel à presidente Dilma Rousseff e tem peso no Diretório Nacional do partido. Atualmente, o PMDB comanda 7 ministérios e deve definir na semana que vem o futuro da aliança com o Partido dos Trabalhadores. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a possível saída do PMDB do governo Dilma. Nos últimos dias, Dilma Rousseff executa uma coreografia de guerra. A presidente transformou o Palácio do Planalto num bunker. As solenidades oficiais ganharam uma indisfarçável aparência de comícios. Neles, Dilma se refere ao impeachment, uma ferramenta prevista na Constituição, como golpe. E ela proclama em timbre bélico: jamais renunciarei. Esse tipo de discurso escancara a fragilidade da presidente, não o contrário. O palco da guerra que mobiliza Dilma é o Congresso Nacional. A primeira grande batalha ocorrerá na Câmara, provavelmente em abril. Cabe aos deputados federais decidir se o pedido de impeachment é ou não admissível. Num colegiado de 513 deputados, Dilma precisa de 171 aliados para enterrar o impeachment. O Partido dos Trabalhadores tem 58 votos. O PCdoB, seu fiel aliado, tem 13 votos. Juntos, eles somam 71 votos. Dilma precisa arrumar mais 100 aliados para enterrar de vez o pedido de impeachment. Isso parece pouco, mas o Palácio do Planalto treme nas bases. Fraca e impopular, Dilma enfrenta um fenômeno típico de fim de governo:
o risco de debandada. Seu principal aliado, o PMDB, deve romper com o governo dentro de 4 dias, numa reunião de diretório marcada para a próxima terça-feira. Deputados de partidos de porte médio, como o Partido Progressista, o PR, o PSD, pressionam as cúpulas partidárias para acompanhar o PMDB no desembarque. E Dilma não esboça a menor capacidade de reação. Se esse cenário não mudar, a guerra do impeachment vai ganhar aos pouquinhos para Dilma Rousseff uma incômoda aparência de Waterloo. Boa noite. O ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou que o encontro em Lisboa entre juristas e políticos não é conspiração. Está marcado para a semana que vem, na capital portuguesa, o 4º Seminário Luso-Brasileiro de Direito. O evento é promovido pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, do qual Gilmar Mendes é sócio fundador, e pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Irão participar do seminário nomes de peso do PSDB, como os senadores Aécio Neves e José Serra, além de figuras importantes do direito, como o ministro do Supremo, Dias Toffoli, e o ex-advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Segundo Gilmar Mendes, o evento em Lisboa foi planejado há 1 ano. Para o ministro, o encontro é para debater ideias e trocar conhecimentos com a comunidade internacional. Ex-deputado federal do PP, Pedro Correia, cita políticos da base do governo e da oposição em sua delação premiada. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo revelou detalhes do acordo assinado há 2 semanas com a Procuradoria-Geral da República. O ex-presidente do PP aponta esquema de corrupção desde o governo Fernando Henrique Cardoso e também nas gestões petistas. Correia diz que a FHC recebeu dinheiro de empresas para aprovar o projeto que permitiu haver reeleição no Brasil. O ex-parlamentar cita ainda Andréa Neves, irmã do presidente do PSDB, Aécio Neves, como operadora de propina. E tem mais. O ex-deputado fala em mesada para o também ex-deputado e atual ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. E em um dos capítulos sobre Lula, Correia faz relatos sobre uma conversa entre o petista e o então presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, para tratar da nomeação de Paulo Roberto Costa para ser diretor da estatal. A delação de Pedro Correia ainda não foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Chove forte em São Paulo. Na maior parte do dia, o sol apareceu e o ar ficou abafado. E assim deve continuar o tempo na cidade, com possibilidade de chuva isolada até o começo da semana. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. O sábado terá chuva forte com risco de alagamentos em cidades do sul do Brasil, pois um sistema de baixa pressão continua espalhando instabilidades por toda a região sul e também o sudeste do país. No caso do Rio Grande do Sul, a previsão é de chuva forte e volumosa com raios e até granizo. A Marinha alertou hoje sobre o risco de ressaca amanhã, com ondas de até 3,5 metros entre o litoral gaúcho e catarinense. Bem, em compensação, no Mato Grosso do Sul, o tempo finalmente fica firme com a chegada de uma massa de ar seco que atua também no sul do Mato Grosso. Tempo ensolarado e sem uma gota de chuva também no Vale do Jequitinhonha e no sertão nordestino. Nas demais áreas brasileiras, pancadas de chuva que podem ser fortes principalmente a partir da tarde. Máximas amanhã de 33 graus em Fortaleza, 35 no Rio de Janeiro e 26 graus em Curitiba. Já no estado de São Paulo, a chuva começa a perder força no oeste do estado, mas na Serra da Mantiqueira e também no Vale do Paraíba, há risco de chuva forte amanhã. Nas demais áreas, pancadas de chuva concentradas principalmente entre a tarde e a noite. No centro-oeste, máxima amanhã de 27 graus em Presidente Prudente e de 32 em Votuporanga. Na porção mais central do estado, máxima de 30 em São José do Rio Preto e também em São Carlos. E na faixa leste paulista, a máxima esperada é de 28 graus em Campinas e de 31 em Caraguatatuba. Os próximos dias aqui na capital serão de tempo instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva que podem ser fortes, mas ocorrem de forma bem localizada. O ar continua abafado e a variação de temperatura será pouca, com máximas de 28 graus amanhã e no domingo e 29 na segunda-feira.
Depois de quase 5 meses da tragédia em Mariana, a lama ainda vaza de uma das barragens. O rompimento das estruturas da Samarco deixou 19 mortos. Uma pessoa continua desaparecida. De acordo com o IBAMA, a mineradora ainda não consegue evitar que o Rio Doce receba os rejeitos de minério que são levados pelas chuvas, mesmo com a instalação de diques de contenção. Das 4 estruturas previstas, apenas uma está em funcionamento pouco antes de Bento Rodrigues. Mas a obra, que deveria filtrar a água e devolvê-la limpa ao ambiente, não tem sido eficaz. O IBAMA afirma ter notificado a Samarco 39 vezes desde novembro do ano passado, sendo a última em 15 de janeiro deste ano. A mineradora afirma que sedimentos misturados à água da chuva, que vem sendo registrada acima da média histórica, têm sido carregados para fora da barragem de Fundão. A empresa declarou ainda que o sistema está estável, com índice de segurança acima do que determina a norma para os diques de contenção. As doações em dinheiro para famílias atingidas pelo rompimento das barragens seriam repassadas nesta semana, mas foram adiadas pelos vereadores do município. Não há previsão de nova data para o recebimento do dinheiro e o Ministério Público de Minas Gerais informou que irá investigar o caso. 6 ciclistas foram atropelados em Pirapora do Bom Jesus, na Grande São Paulo. Eles participavam de uma romaria quando o acidente aconteceu. O grupo tinha saído de madrugada de Capivari, região de Campinas. Segundo a polícia, o motorista de uma caminhonete dormiu ao volante antes de atingir os ciclistas. Um deles morreu e 3 estão internados, sendo que um está em estado grave. O motorista não se feriu. Ele também estava indo para a cidade de Pirapora do Bom Jesus pagar uma promessa. O motorista foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele pagou fiança de R$3.000 e foi liberado. Você sabia que, apesar da aparência frágil e delicada, as plantas carnívoras não capturam apenas insetos? Algumas espécies se alimentam também de pequenos animais, como ratos e sapos. Aqui no Brasil, as mais conhecidas são as dioneias, muito usadas na decoração de pequenos jardins. Em Cotia, aqui na Grande São Paulo, o engenheiro agrônomo desenvolveu em laboratório cerca de 180 espécies da planta. Ela chama a atenção porque, assim, ela tem o diferencial de capturar insetos, sabe? E essa curiosidade, né, é antiga. Pegamos a estrada de terra rumo à chácara de Seu Marcos para conhecer a produção de plantas carnívoras. São quase 50 quilômetros até a propriedade em Cotia. Ele herdou do pai, um colecionador de orquídeas, o gosto pelas plantas. Formado em agronomia, se especializou no Japão. O conhecimento permitiu que ele desenvolvesse métodos em laboratório para agilizar o crescimento das plantas carnívoras. Dos vidros, elas vão para os vasinhos e daqui saem diversas mudas. Separa uma. Aí já é uma mudinha. Aqui a outra. Seu Marcos produz cerca de 10 mil mudas por ano, 60% em estufas, o que garante mais tempo de produção. Antigamente eu vendia 6 meses as plantas e 6 meses eu não vendia porque elas entram em dormência. Dentro da estufa eu consigo ganhar um mês antes e um mês depois. A dioneia é uma das espécies mais conhecidas e também uma das que mais despertam curiosidade. Assim que o pobre inseto cai na folha, ela se fecha e garante o alimento. Nessa posição, ele vê se tem alguma coisa lá dentro. Se mexer, ele aperta e esmaga e solta o ácido para dissolver. Se não tiver, em 24 horas ele abre para pegar o próximo. Mas nem todas as plantas carnívoras têm esse formato. Essa aqui, né, é das carnívoras que mais pega inseto, porque ele chega a encher esse canudo aqui de inseto, tá? Mas ele é mais ornamental. Aqui na chácara do Seu Marcos são mais de 180 espécies de plantas carnívoras cultivadas por ele. E algumas muito especiais, como esta aqui australiana. Cada mudinha como esta aqui é vendida a R$150. Um vaso assim completo, como este, não tem nem preço. Cresce muito lentamente, né? E, consequentemente, é difícil fazer muda dela. E esse aqui é um cantinho especial, né, do senhor? O senhor tem várias aqui também. Isso, aqui, raras, né? Essa estufa aqui é especial porque o clima aqui é diferente, né? Porque ele gosta de uma temperatura mais amena, não muito ensolarado.
O adolescente paulistano já conquistou mais de 10 mil seguidores nas redes sociais, divulgando vídeos que falam sobre heróis negros. Olha, mas não é ficção não. Os personagens são reais e se destacaram ao longo da história do Brasil. Paulo Henrique, mais conhecido na web como PH Cortes, é um personagem cara de São Paulo. Na era digital, já não é novidade ver carinhas ainda de crianças estampadas em vídeos na internet. Chegamos na época assediada pelos alunos. A prova. O que começou há 5 anos com assuntos da escola e outras brincadeiras está se transformando em coisa séria. Em 2011, Pedro Henrique quase implorava para ter 50 inscritos em seu canal. Teve gente que realmente deu like, compartilhou com os amigos e comentou. Nossa, vocês são demais. Hoje, aos 14 anos, já acumula quase 11 mil. Resultado de uma mudança de identidade nas publicações do canal. PH Cortes, como assina, está ganhando espaço na rede ao contar a importância de personalidades negras para a história do Brasil. Na época em que ele estava no primário, Machado de Assis aprendeu francês e latim. E aprendeu inglês e alemão. Preconceito, em geral, foi um assunto que sempre me incomodou. Então, até em alguns vídeos meus eu falo sobre homossexualidade, sobre racismo, bullying. E eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa e eu não podia ficar parado. Então eu pedi para minha mãe as biografias do Nelson Mandela, do Martin Luther King e do Malcolm X. E minha mãe falou, tá bom, mas você tem que conhecer sobre os nossos heróis. E a esperança é de que outros jovens se inspirem através desses vídeos, né, que são pessoas célebres, inspiradoras e parecidas com 52% da população. As pessoas conhecem os vídeos e aprendem, mas o PH também aprendeu com os próprios vídeos a vencer a timidez. E já que nós estamos aqui, é claro, vamos tentar acompanhar um pouquinho da gravação. Pode sair daqui, por favor. Ao lado da mãe, Pedro organiza o quarto e o transforma em estúdio. Na parede, ícones negros reconhecidos pela música ou pela ideologia. Nomes cuidadosamente pesquisados para cada roteiro. Pessoas e suas histórias que se tornaram invisíveis com o passar dos anos. Primeiro foi o Zumbi dos Palmares, que eu estreiei no Dia da Consciência Negra. Mas muitos desses heróis que eu falo foram indicados pelos inscritos do canal. Minha mãe me ajuda nas pesquisas. Agora o objetivo é ter 100 mil inscritos no canal até o final do ano. Valeu, falou e... Fiz o que podia pra transformar meu redor. E a cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. Esses vídeos do canal Meus Heróis Negros Brasileiros podem ser vistos no YouTube. Basta acessar PH Cortes, tudo junto e com acento. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. Boas novidades nas artes visuais em São Paulo. A Caixa Cultural traz pela primeira vez ao Brasil e à América Latina uma amostra de arte aborígene contemporânea da Austrália. São mais de 70 trabalhos de artistas aborígenes de regiões variadas daquele país-continente. São pinturas, esculturas e impressões que englobam um período de 45 anos desde que essa arte começou a ser comercializada na década de 70. 3 curadores selecionaram as obras de uma extensa coleção de mais de 2.000 peças da mais antiga galeria de arte aborígene da Austrália, a Galeria Coe. Peças de coleções privadas também foram agregadas. Dentre os destaques, as pinturas do celebrado artista Robert Thomas e de Emily Kame, considerada pela crítica como uma das maiores pintoras abstracionistas do século XX. A Galeria Marília Razucchi apresenta uma instalação nova de Rodrigo Bueno, composta por grades de ferro de dimensões variadas, acrescidas de elementos naturais como raízes, plantas e madeiras. O trabalho é um desdobramento da série Rebentos, de 2014. A mesma galeria, em outro espaço, mostra obras do artista mineiro Amílcar de Castro, falecido em 2013. São cerca de 20 peças, entre esculturas de aço cortem, desenhos em acrílica sobre tela e sobre papel.
Datadas das décadas de 70 e 80, essas obras foram muito pouco mostradas ao mercado. A Pinacoteca do Estado exibe uma nova instalação de José Espanhol no seu octógono. E na Galeria Vermelho, Marcelo Mosqueta apresenta a exposição Sete Quedas, com trabalhos que discutem a interferência do homem em diferentes paisagens do globo. E também vale a pena visitar a exposição de Irã do Espírito Santo na Galeria Fortes Vilaça. O artista apresenta esculturas e uma instalação, a obra Fuso. Trata-se de uma criação específica para o ambiente, concebida nas paredes. São linhas retas e precisas, pintadas em mais de 40 tons de cinza. Boa noite. O núcleo Pedra Grande, na zona norte da capital, tem como um dos principais atrativos a vista da cidade de São Paulo. Ele fica dentro do Parque Estadual da Cantareira e para chegar até o ponto mais alto, é preciso fazer uma trilha de quase 5 quilômetros. Um exercício e tanto que vale a pena. Pode não parecer São Paulo, mas nós estamos dentro do Parque Estadual da Cantareira, a maior floresta de Mata Atlântica em área urbana do mundo. Uma área de quase 8.000 hectares, que equivale aí a quase 8.000 campos de futebol. São dezenas de trilhas e a gente vai acompanhar uma delas, que dizem levar a uma das vistas mais espetaculares da cidade de São Paulo. Entre as dezenas de trilhas, a da Pedra Grande é a mais famosa. Tem 9,5 quilômetros ida e volta. Para refrescar a cabeça, né, para ficar bem tranquilo, né, para carregar as baterias de novo, para segunda-feira a gente ir para a luta de novo e encarar esse São Paulo tão grande, tão maluco como que é. O parque funciona para a cidade de São Paulo como um regulador climático. Então a gente tem aqui uma temperatura sempre de 3 a 4 graus mais baixa do que na cidade de São Paulo. Né? E também ele recebe toda a carga de poluição que vem da cidade de São Paulo para cá. Então ele também filtra essa poluição, né? E ajuda a melhorar a qualidade do ar da cidade de São Paulo. A Rita e a Valéria vieram pela primeira vez. Como é que está sendo a experiência, Rita? Olha, está sendo tranquilo, a paisagem ainda é muito fechada, mas é lindíssimo. Já vimos macacos, mas está muito tranquilo, muito legal, estou gostando. No meio do caminho, uma pausa merecida, o Lago das Carpas. Hoje o local abriga apenas peixes menores. Eu sou da Ilha da Madeira. Nós lá também temos bastante mata e bastante natureza. E eu gosto lá também de passear e correr e é muito bom também aqui. 1h30 de caminhada, atingimos a altitude de 1.010 metros, que é o limite aqui do parque. Finalmente chegamos à Pedra Grande e lá do outro lado, a grande recompensa por esta caminhada. Momento único, até para quem já veio várias vezes. Toda vez que a gente vem aqui é novo, é inovador, é assim uma lavagem cerebral muito boa. Sabe o que eu achei interessante? Assim, o contraste, porque você vê assim numa área assim, verde, só verde. Aí você chega assim numa pedra, aí você olha, dá de cara com o concreto. Dá para ver quase toda a cidade, das torres da Avenida Paulista ao Pico do Jaraguá. Para alguns, impossível não voltar. Eu gosto muito. A primeira vez que eu vim eu estava bem despreparada. Agora faz um ano que eu estou correndo, então já foi bem mais tranquilo, deu para correr o percurso todo. E vale até vir todo equipado para dar aquela relaxada na estrutura de granito. Se trouxer um lanchinho, uma fruta, uma água, dá até para tirar uma soneca. Olha, tirar uma soneca eu acho que não vai ser possível. Agora que dá para passar boas horas contemplando essa vista, isso com certeza. Notícias internacionais, a França anunciou a prisão de um suspeito de planejar um novo ataque em Paris. Segundo o governo francês, a prisão permitiu desbaratar um complô de mais um atentado na capital francesa, que estava em estágio avançado. A polícia belga fez 7 novas prisões ligadas aos ataques de Bruxelas e aos novos atentados planejados na França. Policiais fortemente armados isolaram uma área no bairro de Schaerbeek, no norte de Bruxelas.
Um homem carregando o que seria uma mala cheia de explosivos foi baleado na perna e capturado. Promotores belgas confirmaram que ele está ligado a um ataque planejado na França e frustrado pelas autoridades. Mas 2 supostos cúmplices foram detidos na operação. Bruxelas mantém o luto pelos ataques de terça-feira. A Praça da Bolsa de Valores recebeu mais uma multidão que participou das homenagens dos músicos da Rádio Coro Flamengo, com a 9ª Sinfonia de Beethoven. ...31 corpos foram recuperados no aeroporto e no metrô. As vítimas já identificadas são de 9 nacionalidades diferentes. Além de belgas, são pelo menos 3 holandeses, um chinês, 2 americanos, um alemão, uma peruana e um marroquino. A polícia da Alemanha prendeu 2 homens com possíveis conexões com os terroristas responsáveis pelos atentados em Bruxelas. Um dos detidos teria enviado mensagens de texto suspeitas na hora dos ataques. E o Estado Islâmico reivindicou 3 atentados suicidas contra postos de controle no Iêmen, matando quase 30 pessoas. E no Iraque, um homem-bomba também do Estado Islâmico detonou um cinto de explosivos num parque numa cidade a 40 quilômetros da capital Bagdá. 26 pessoas morreram. Os Estados Unidos anunciam a morte do número 2 do Estado Islâmico em um ataque aéreo americano na Síria. Abdul Rahman Mustafa al-Kaduli, também conhecido como Haji Imam, era responsável pelas operações financeiras do Estado Islâmico. O secretário americano de Defesa, Ash Carter, declarou que a eliminação desse líder do Estado Islâmico vai dificultar a capacidade de eles conduzirem operações dentro e fora do Iraque e da Síria. Há 3 semanas, os Estados Unidos anunciaram a morte de outro líder do grupo, conhecido como Omar, o checheno. O exército da Síria avança na recaptura da cidade histórica de Palmira, que está nas mãos dos jihadistas do Estado Islâmico. Tropas do regime sírio apoiadas por jatos russos conseguiram assumir o controle da parte histórica de Palmira. As informações foram obtidas pelo Grupo Independente de Monitoramento Observatório Sírio de Direitos Humanos, que tem base em Londres. Os militares sírios já haviam ocupado uma colina estratégica, de onde se pode avistar os sítios arqueológicos da cidade milenar, conhecida como a Pérola do Deserto. O Estado Islâmico tomou Palmira, patrimônio mundial da Unesco, há quase um ano. Eles explodiram templos e monumentos erguidos há 2000 anos e mataram o arqueólogo Khaled al-Assad, que dedicou a vida à pesquisa da cidade histórica. A economia dos Estados Unidos desacelerou no 4º trimestre de 2015, mas mesmo assim cresceu mais do que o esperado. Isso porque o período foi marcado por uma queda no lucro das empresas. Segundo o Departamento de Comércio americano, a expansão do PIB foi de 1,4% no último trimestre do ano passado e não 1% como anteriormente previsto. Com isso, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos cresceu 2,4% em 2015. Veja a seguir eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. A seleção brasileira enfrenta daqui a pouco o Uruguai, no Recife. E o inédito show dos Rolling Stones em Cuba. A apresentação será hoje e os fãs cubanos fazem fila para disputar os melhores lugares. Mega Feirão Silvia Design. Produtos direto da fábrica para você a preço de custo. Por exemplo, esse home a partir de R$ 599. Olha que maravilhoso esse armário a partir de R$ 899. Tudo isso à pronta entrega. Você chega e carrega na hora. Aonde? Joaquim Ramalho 408 na Vila Guilherme e Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 15 aqui do São Paulo. E tá aberta de domingo a domingo. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper.
Silvia Design, produtos direto da fábrica para você a preço de custo. Por exemplo, esse home a partir de R$ 599. Olha que maravilhoso esse armário a partir de R$ 899. Tudo isso a pronta entrega, você chega e carrega na hora. Aonde? Joaquim Ramalho 408 na Vila Guilherme e Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 15 aqui do São Paulo. E tá aberta de domingo a domingo. Por toda a cidade, aparelhos públicos de academias ao ar livre sofrem com a falta de manutenção. Mas no bairro da Vila Brasilina, na zona sul de São Paulo, um aposentado resolveu assumir o serviço de forma voluntária. A Bike Repórter Renata Falzoni foi conhecer o Vovô Ativo. Pelas ruas da Vila Brasilina, na companhia de Vovô Ativo. E o assunto da vez é cidadania. Aos 63 anos de idade, Nelson Sumihara pedala pela cidade com uma missão: consertar equipamentos de ginástica que ficam expostos a céu aberto sem manutenção. Em 2010, mais ou menos, começaram a instalar esses aparelhos nas praças. Aí comecei a fazer ginástica, vim fazer ginástica aqui, quebrou o aparelho, fui até a prefeitura reclamar, né? Ver se eles consertavam, disseram que não dava para consertar. Aí eu comecei a fazer esse serviço. Acho que é o parafuso de baixo aqui que está fazendo barulho. O ato de cidadania envolve a comunidade. O amigo e vizinho Djalma, ex-chefe de uma grande montadora de automóveis, foi quem ensinou o Vovô Ativo a lidar com a parte mecânica dos aparelhos. Hoje ele conserta sozinho isso aqui, né? Troca rolamentos, embuchamentos, solda. Todo mundo gosta dele aqui, né? E não ganha nada. Se não é ele dar manutenção aqui nos aparelhos, só que já tem um monte de coisa quebrada. Ele que troca rolemã, ele que põe graxa, você entendeu? Só que estava tudo largado como outras praças já estão. Eu visitei mais ou menos umas 80 praças aqui em São Paulo. Desde a Zona Norte, da Penha, até Santo Amaro, Lapa. O cuidado com o bem público faz a diferença na vida de quem mora por ali. Há 2 anos atrás eu tive dia 2 AVC, tive depressão e foi aqui que me curou. Hoje eu sou uma nova pessoa e ele cuida. E até nós mesmos que estamos aqui, às vezes a gente vê as pessoas bater, a gente vai, explica, não é assim que você tem que fazer. Eu conserto porque quebrado eu não consigo usar, né? Eu vejo um sorriso de uma pessoa idosa, me traz alegria também, eu fico contente por causa disso. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Seleção brasileira joga daqui a pouco pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Olá, Celso, tudo bom? Olá, Gabriel. O jogo é na cidade de Recife, capital pernambucana, contra o Uruguai, tradicional rival. Caso vença a partida de logo mais, o time brasileiro alcançará os uruguaios na vice-liderança do torneio. A seleção brasileira realizou nesta quinta-feira o reconhecimento do gramado da Arena Pernambuco, palco do jogo de logo mais às 15 para as 10 da noite contra o Uruguai pela 5ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Cerca de 150 torcedores acompanharam o fim da atividade e receberam o carinho de William e Davi Luiz, uma amostra da grande expectativa em torno do confronto. Vai ser um grande jogo, né? Para quem gosta de futebol, para quem gosta do espetáculo, eu acho que vai ser um jogo atrativo de assistir. São 2 grandes seleções com histórias e, claro, vou enfrentar meu companheiro e amigo, que é o Soares, que é um jogador fora de série, já sabemos disso, e espero sair vencedor. O Uruguai tem algumas características, né, de competitividade que todos nós conhecemos, mas também, com o passar do tempo, mudou alguns jogadores, outros jogadores do Uruguai estão mais maduros, mais prontos, né? Eu tenho uma afirmação no futebol mundial, mas cada jogo tem uma história. Não dá pra gente pegar no passado ou a forma de jogar, porque tudo muda. Muitos jogadores do Uruguai jogam na Europa, adquiriram outra experiência, outra forma de jogar e que seguramente incrementaram a seleção do seu país. O time está pronto e escalado com Alisson, Daniel Alves, Miranda, Davi Luiz e Felipe Luiz, Luiz Gustavo, Fernandinho e Renato Augusto, William, Douglas Costa e Neymar.
A única dúvida é sobre as reais condições de jogo de Renato Augusto, ainda em início de temporada na China. Não chega a ser uma preocupação, né? Porque nós iniciamos a jogar em alguns jogos que a maioria dos jogadores estavam vindo de pré-temporada sem muitos jogos pela frente. Lógico que isso o jogador se condiciona um pouco, né? Questão do ritmo, mas bem como ele falou, se preparou bem fisicamente, né? E dentro do jogo a gente vai ver as possibilidades que nós temos, a forma que o jogador vai suportar, e temos jogadores à altura para fazer as mudanças. Ô Celso, ainda estamos na 5ª rodada, né? Mas é um jogo importante, porque o Brasil, se perder, o Uruguai abre 6 pontos, né? Sim, e leva em consideração que o Brasil estreou com derrota para o Chile, depois se recuperou, vencendo a Venezuela, vencendo o Peru, teve um empate com a Argentina, que também foi bom, mas vai ser um jogo muito difícil. O Uruguai tem a volta do Luis Soares, depois da Copa do Mundo, depois daquela mordida, aquele episódio no Chiellini, ele está de volta com status de estrela, tanto que devemos ter casa cheia hoje lá em Pernambuco. Claro que o torcedor vai para torcer pela seleção brasileira, para ver o Neymar, para ver o Willian, que é o grande destaque do Chelsea, mas o Luis Soares também é a grande atração, obviamente, pelo que está jogando no Barcelona, justamente ao lado do Neymar. São dois amigos que hoje vão se enfrentar. O Uruguai faz boa campanha nas eliminatórias e, tradicionalmente, tem oferecido muitos problemas ao Brasil nas eliminatórias. Vamos aguardar. Agora o futebol aqui no Brasil, pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras perdeu mais uma e a crise se agrava no clube. Olha, foi a terceira derrota seguida sob o comando de Cuca em 3 jogos disputados, dessa vez para o Red Bull Brasil. O Palmeiras foi surpreendido no Pacaembu pelo Red Bull Brasil no final da primeira etapa. Aos 40 minutos, num contra-ataque mortal, Thiago Galhardo fez 1-0. Aos 44, Roger ampliou 2-0. No segundo tempo, Alexandro descontou para o Palmeiras aos 16, mas o time não teve forças para empatar. Final, Palmeiras 1, Red Bull Brasil 2. Se o Palmeiras não vai ser um time que vai lutar por título, principalmente com o decorrer do trabalho e com o campeonato mais longo que vem. A gente pode ser campeão do Paulista? Pode. Natural, pode buscar a Libertadores? Pode. Mas um campeonato a longo prazo que premia a regularidade, isso eu prometo para o torcedor. Ô Celso, o Cuca já desencanou aí do Paulista e da Libertadores, pelo visto, né? Eu acho que existe uma certa coerência. Não adianta. O Palmeiras está 3 pontos da zona de rebaixamento no Campeonato Paulista por causa do regulamento. Está em segundo lugar no grupo, mas como cai em 6 e as 6 piores campanhas, não acredito num rebaixamento, mas a situação não é boa. Da Libertadores, tem que ganhar do Rosário Central na Argentina para ir sonhar com alguma coisa. Ele acabou de chegar. Ele não está apresentando futebol para isso. Exatamente. Ele acabou de chegar. De repente, ele pega um time totalmente sem confiança, com problemas internos, com torcida cobrando. A única coisa que ele pode falar mesmo é que, com regularidade no Campeonato Brasileiro, dá para brigar pelo título. Tá a longo prazo. Agora é só apagar incêndio, o que vier é lucro. O problema é convencer o torcedor, né? Isso é verdade. Do lado São Paulino, a situação também não é nada confortável. Embora tenha vencido a última partida contra o Botafogo, o clima no clube ainda é de turbulência, principalmente nos bastidores do clube. 3 de junho de 2015, estádio do Morumbi. O São Paulo vence o clássico contra o Santos por 3-2. Um resultado que, desde então, deixou de ser comum. Há 10 meses, o tricolor não sabe o que é derrotar um arquirrival. Nesse período, foram 9 clássicos disputados, com 2 empates e 7 derrotas, algumas delas vergonhosas, como as goleadas de 4-0 para o Palmeiras e 6-1 para o Corinthians. A gente tá indo lá sabendo da dificuldade que vai ser, mas com plenas condições e com vontade de mudar essa situação de algum tempo não estar vencendo clássicos. Edgardo Bauza vai voltar ao esquema 4-2-3-1, com Centurion de novo como titular. Outra novidade é Thiago Mendes, de volta após cumprir suspensão. O desfalque será Ganso, que recebeu o 3º cartão amarelo contra o Botafogo. Mas em contrapartida, a possibilidade é grande de Michel Bastos começar jogando. Sei que hoje até eu tenho muita vontade de jogar, mas ainda tenho muito chão pela frente. Ainda tenho treino de amanhã para me autoavaliar, para ver
se eu tenho condições para estar junto com a equipe. Por conta do péssimo começo de temporada do São Paulo, o jogador tem sido um dos mais perseguidos pela torcida. Normalmente, o primeiro a perder o emprego é o técnico, mas as mudanças começaram na direção. O vice de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, e o diretor Rubens Moreno deixaram seus cargos. E Milton Cruz, que fazia parte da comissão técnica permanente, foi demitido. Mudanças que, se não surtirem efeito logo, vão afetar também o técnico e os jogadores. O Celso, o São Paulo já não está muito bem em clássico, né? Pegando um clássico contra o Santos na Vila Belmiro nessa situação recente agora, o negócio está feio, né? É que o que serve de alento para o torcedor do São Paulo é que o Santos também está totalmente desfacelado. Sem 5 jogadores estão servindo as seleções olímpica e principal. Está muito desfalcado também. Mas a fase por lá não é boa, não, e foi bem o repórter, o Gavini. Vai sobrar para o Balsa. Se não vencer o Santos, se já começa o burburinho de novo. Sobrou para o Milton Cruz, que estava lá há 22 anos. Pois é, já sobrou também para o diretor. Agora o próximo da lista é o Balsa. E o último que sair, que apague a luz. É triste a situação do São Paulo. São Paulo já foi exemplo, já foi referência em termos administrativos. Hoje lembra o Corinthians e o Palmeiras dos velhos tempos. Uma desorganização total. Valeu, Celso. Um grande abraço, boa Páscoa, segunda-feira. Não exagera no chocolate, não, hein? Nem curto muito. Juliana, com você? Aos 48 anos, um agente de estação da CPTM se tornou referência de incentivo ao esporte para os colegas de trabalho. Autodidata, José Evangelista resolveu praticar tênis porque já tinha familiaridade com o jogo no videogame. E deu certo. Além dele, outros 40 agentes treinam 2 vezes por semana e deixaram a vida sedentária de lado. Eu já assisti o Guga jogar, então já foi minha primeira inspiração, né? Aí, por intermédio de assistir o Guga jogar, eu comecei a jogar videogames. Assim, pela telinha do computador ou do videogame, jogar tênis até que parece fácil. Completamente diferente. A primeira bola que eu joguei, ela foi lá, zoniu para longe. Eu falei, então não é assim. Eu preciso observar as pessoas jogarem, me idealizar em tudo que eles estão fazendo e começar a acertar, bater na bola. José aproveita cada tempinho de folga para se dedicar ao que mais gosta. E foi justamente jogando videogame, nas horas de lazer, que ele aprendeu as regras do tênis e se apaixonou por essa bolinha. A paixão, que começou em 2005, ficou tão forte que há 6 anos ele montou uma equipe com os colegas de trabalho. Todos agentes da CPTM, assim como ele, que jogam pelo menos 3 vezes por semana. E nesse pique de lá pra cá já se foram 10 quilos. Começou com os colegas da CPTM e só que nós pensamos, não é só para os colegas da CPTM, é para tirar as pessoas do sedentarismo. Esse é o meu objetivo. Até a filha Moana, de 15 anos, aos poucos está se familiarizando com a raquete. No começo da ideia eu não gostei muito não. É difícil? É difícil, eu não sabia pegar na bolinha, não sabia jogar, não sabia nada. Mas é bom. Nesses 6 anos, como jogador amador, José coleciona prêmios e títulos. E aos 48 anos, não pensa em parar tão cedo. E há muito por vir, eu quero jogar a categoria dos 70, 75, eu quero estar jogando e ensinando meu pessoal a jogar. E as pedras rolam hoje em Havana. Os Rolling Stones fazem mega show histórico na ilha. Os fãs cubanos passaram a noite na fila para conseguir o melhor lugar no concerto gratuito de hoje. Na realidade, são décadas de espera, porque o governo comunista proibia o rock, considerado uma influência nefasta do imperialismo. Os organizadores esperam 400 mil pessoas em Ciudad Esportiva. A banda está em Havana desde ontem. Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts fazem o chamado Concerto da Amizade e também vão doar instrumentos e equipamentos para músicos locais.
Apesar de menos de 1/3 dos cubanos ter acesso à internet, a banda usou o YouTube falando em espanhol para convidar os cubanos para o concerto. Esperamos verlos a todos em 25 de março em Ciudad Deportiva de La Habana. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nós voltamos com mais notícias em nossa edição das 10. Até já. Nos vemos daqui a pouco. Uma boa noite para você. Não perca A Semana com Ronald Rios. Logo mais, 10h30 da noite.